A paz do Senhor, irmãos. Vamos dar aqui a abertura a mais uma escola bíblica dominical. É com muita alegria que nós vamos aí ler a palavra de Deus. Deuteronômio 6, 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. Delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. O tema da mesa família é família forte e igreja forte. E como diz a palavra de Deus, que as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Devemos meditar na palavra de Deus em todo o tempo e instruir os nossos filhos também em todo o tempo. E que nossa família seja forte diante do Senhor. E que a igreja de Piratininga seja forte diante do Senhor. E passando essa pandemia, nós possamos estar juntos, louvando e adorando ao nosso Deus e dando exemplo para todos, para que eles possam ver a luz de Cristo em nós. Que Deus abençoe a vida de cada um. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu uma oportunidade, Deus, de estar aqui mais uma vez para nós falarmos, Deus, contigo, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado de bênçãos, de maravilhosidades, Deus. Não deixe nada de ruim nos acontecer. Eu te peço isso, Deus. Abençoe as nossas famílias, Deus. Que o Senhor não deixe nada de ruim a nossa igreja, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, pessoal. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nos nossos corações, amém? Nós vamos hoje louvar o Senhor aqui, ter o nosso momento de louvor e queremos compartilhar com todas as famílias da Igreja de Piratininga, né? Nesse mês da família, né, nós somos convidados a compartilhar um pouco dos cultos nos nossos lares, junto com as nossas famílias, e nós vamos juntos agora para o Senhor. Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, sempre presente nas nossas vidas, nos ajudando, nos dando força, ó Deus, para continuar a cada dia. Senhor, muito obrigado por todo o socorro, sustento e a bênção do Senhor que é sobre as nossas vidas. Continua sempre conosco, nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Conforme a tua infinita
alegria do Senhor é a nossa força, né? Não é as circunstâncias que nos faz felizes ou tristes. Quem nos faz felizes é o Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor ainda com louvor. Vem, Senhor, minha vida eu oferecer. Senhor Deus, nós adoramos Teu nome, nós glorificamos a Ti, porque o Senhor tem sido em todo o tempo Deus presente nas nossas vidas. Pai, nós louvamos ao Teu nome, pelo sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, algo vivo, real, e que traz um benefício para nós por toda a eternidade. Louvamos ao Teu nome, ó Deus, pela fé que foi gerada em nossos corações através da Tua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que vem transformando as nossas vidas, nos santificando, nos preparando para o dia encontrar com o Senhor na eternidade. Glorificamos ao Teu nome pelo sustento. Ó Deus, ainda que o nosso país, ainda que o mundo está vivendo um momento de provação, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado fé para crer que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor, ó Deus, irá nos abençoar em todo o tempo. Nós glorificamos a Ti porque a nossa vida não está firmada aqui nessa terra. Nós temos a mente voltada para a eternidade, porque a promessa que o Senhor nos fez
de um dia voltar e nos levar para morar junto com o Senhor. E é nesta esperança que nós glorificamos e adoramos Teu nome. No nome do Senhor Jesus, Amém. nós Te adoramos. Amém, Senhor. Nessa hora já será trazer uma reflexão para nós. Hoje é o dia de domingo, né? A paz do Senhor para todos. Amém. E nós estamos reunidos em família porque, como todo mundo sabe, as nossas igrejas estão fechadas por motivos maiores, né? Então, reunidos em família, nós nada melhor do que falar de amor, o amor que há entre os familiares e o amor de Deus também, ele é presente no nosso meio. E eu vou ler aqui João 15, vou ler do versículo 10 até o versículo 15. Quem quiser acompanhar aí. Vamos só te ouvir, mas... Se guardares os meus mandamentos e permanecereis no seu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Temos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizeste o que eu vos mando. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Senhor Deus, nós clamamos pelo Senhor Jesus. Pai, vem esclarecer a nossa mente, falar nos nossos corações nesta hora, que assim no nome do Senhor Jesus. O Senhor, Deus, não nos chama de servo, porque o servo, ele é obrigado a servir o seu Senhor. Nós não, nós servimos a Deus porque pela nossa vontade, porque sabemos que Ele é que tem o melhor para cada um de nós. E seguimos o seu mandamento. Igual Ele diz que se nós fizermos a vontade dEle, igual Ele fez a vontade do Pai, o nosso gozo será completo. Esse versículo 12, ele diz que o mandamento dele é que nós amamos uns aos outros como ele nos amou. E este mandamento, esse versículo, ele foi dito no início, quando ele estava entre os discípulos, que ele falou sobre este mandamento, que vos ameis uns aos outros quando eu vos amei. Mas quando ele falou sobre este versículo, gerou uma grande dúvida entre os discípulos, porque eles ficaram se perguntando como que nós vamos amar aqueles que nós não conhecemos. Como que nós vamos amar aqueles que não nos amam? Então gerou uma grande dúvida entre os discípulos. Porque os escribas mesmo perseguiam os discípulos, como que eles iriam amar os escribas. Não está escrito aqui na palavra, mas certamente Jesus deve ter dito a eles, para estar no dia, na eternidade, junto de mim e de meu Pai, tem que ser assim, amando-vos uns aos outros.
Mas logo depois disso, Jesus ele morreu, ressuscitou e foi para estar junto do Pai. E hoje ele olha lá de cima e vê o mundo desolado, vê o mundo na ruína, muitas coisas acontecendo. E ele entristece porque ele fala, não foi isso que eu ensinei. Eu ensinei a amar. Mas eles estão aí desprezando os outros. Pai contra filho, contra pai, nação contra nação. Mas por outro lado, ele olha e vê uma família reunida, lendo a tua palavra, falando do seu nome. E ele se alegra, porque ele fala, esses entenderam, porque esses estão falando de mim, estão glorificando o meu nome. E isto alegra o Senhor. Jesus, quando está pregando ali no templo, ensinando no templo, chega alguém ali e fala para ele, Senhor, a tua família está lá fora. Ele olha e fala, não. Quem é minha família? Meus irmãos, minha mãe, não. Minha família é esses que estão aqui dentro, ouvindo o meu ensinamento, ouvindo aquilo que eu tenho para cada um de vocês. E isto traz uma alegria para todos, especialmente para o Senhor. Quando Jesus vai visitar, vai a Jerusalém, quando ele chega, antes de chegar à cidade, ele manda que 2 de seus discípulos ir à frente e trazer um jumentinho que ali estava amarrado. Eles vão e trazem o jumentinho, ele monta nele e entra na cidade. Mas quando ele vê a cidade ali, ele entristece, porque ele vê que o pecado tinha tomado conta daquela cidade. Então ele diz, se vocês soubessem o que eu tenho guardado para cada um de vocês, não faria isto. Mas hoje isto está oculto aos seus olhos. E ele diz mais, se tu soubesses a paz que só eu tenho para cada um de vocês, não faria isto. O amor de Deus, ele é grande para cada um de nós. E nós temos que fazer o melhor. Para quando Jesus olhar para nós, para mim, para você, ele se alegrar e dizer, não, esses aí entenderam o meu mandamento, esses são aqueles que me amam. Então, fazendo o nosso melhor, Jesus ele vai nos amar cada dia mais, porque o amor do Senhor ele é grande para cada um de nós. E sendo assim, nós seremos felizes, porque Jesus, ele, quando esteve entre os discípulos, ele foi recebido com uma coroa de espinho. Mas a coroa que Jesus tem preparado para cada um de nós, é uma coroa de vitória, é uma coroa de glória. Então, fazendo o melhor, nós vamos ser merecedor desta coroa. Amém? Amém. Tem um louvor para cantar aí? Tem, nosso Deus é soberano.
coração das águas, da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a O André, né, vai orar encerrando o nosso culto, né? Senhor, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, sobre os seus gritos, Senhor, nós te clamamos. Senhor, te pedimos, Senhor, para que abençoe, Senhor, cada lar, Senhor, que está assistindo, Senhor, para que o Senhor esteja guardando, Senhor, livrando de todo mal, Senhor, protegendo, Senhor, para que o Senhor dê clareza nas escolhas de cada um que irá fazer assim, Senhor, para que as pessoas aí, Senhor, não sejam infectadas durante essa pandemia, Senhor, livre de todo e qualquer maldade, Senhor, que vier sobre eles, Senhor. Assim nós te entregamos esse no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Estamos aqui reunidos em família. Eu, Luiz, meu esposo, Hilary, minha filha. Estamos aqui nesta manhã reunidos como igreja do Senhor, como família de Cristo, para deixar uma palavra, uma pequena reflexão nesta manhã, que diz assim, lá em Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? A nossa pequena reflexão hoje é sobre mordomia. Mordomia do servo do Senhor. O que é mordomia no servo do Deus vivo? Mordomo é aquele que é escolhido, levantado para estar cuidando dos bens do seu Senhor. E nós, como servos do Senhor Jesus, do Senhor Deus, somos esses mordomos que Deus tem preparado, levantado para estar realizando a obra dele. Como mordomo, Deus tem colocado em nossas mãos o verdadeiro sentido de estar zelando e cuidando um dos outros. Quando Deus fala aqui na palavra dele, que ele deixou servos para que lhe desse o sustento na hora certa, é porque como mordomos, nós temos a obrigação, o dever de estar levando aquilo que é o sustento de Deus para as demais pessoas, para os demais servos do Senhor. E a palavra nos fala que como mordomo, nós fomos levantados para levar essa palavra. Às vezes, achamos que a palavra vem de nós, mas não é. A palavra vem de Deus, porque tudo Deus tem preparado, como nosso Senhor. Ele prepara todas as coisas. Como mordomo, nós só temos que ir e alimentar aqueles que precisam na hora certa, no momento certo. Temos que fazer isso com amor, com zelo, com dedicação. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina que o verdadeiro mordomo de Deus, ele é aquele que faz com amor e com zelo. Porque se nós formos fazer por uma obrigação, porque devemos fazer, possamos ser o melhor mordomo, mas se não existir o amor, de nada valerá. Temos que
colocar no nosso coração o verdadeiro amor de Deus. Levar com afinco aquilo que Deus tem preparado para que nós, como mordomos, levamos aos outros. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Que nós possamos, com alegria, ofertar ao nosso Deus a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas pregações, os nossos dízimos e ofertas. Que possamos levar até o altar do Senhor com alegria, com zelo, para que no momento certo, quando Jesus vier, nos achar encontrados, regozijados da palavra dele, cheio do amor do Espírito Santo. Que o Senhor Deus, ele possa nos abençoar, porque o verdadeiro exemplo que nós temos de mordomo foi o nosso Senhor Jesus, que veio a essa terra, nos serviu e morreu numa cruz, tudo por amor às nossas vidas, a um povo, a uma nação. Portanto, igreja, pegamos o verdadeiro exemplo de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém? Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui nessa manhã tão abençoada para falar um pouquinho da palavra do Senhor a todos vocês que nos assistem. Somos responsáveis hoje por trazer o ensinamento da escola bíblica e esperamos que o Senhor esteja conosco nos direcionando nessa manhã. Temos aqui a participação da Patrícia, minha esposa, do meu filho Davi e da Gleice. Gleice é enfermeira do Davi e ela chegou em nossa casa há pouco tempo, trazendo aí um pouco mais de luz, porque ela é uma serva do Senhor. Trouxe um pouco mais de luz para essa casa. Glória a Deus por isso. Bom, antes de começarmos, gostaríamos de orar. E exatamente a Gleice que estará orando, agradecendo o Senhor por essa manhã. Maravilhoso Deus e Pai, em cuja presença, meu Deus, nós nos encontramos aqui nessa manhã. A honra, a glória é dada somente a Ti, Senhor. E eu te peço que o Senhor visita cada coração nessa manhã, que tudo que for falado aqui, meu Deus, venha chegar, meu Deus, com um cheiro suave às tuas narinas, porque estamos aqui, meu Deus, para adorar e glorificar o teu santo nome. E que cada pessoa nessa manhã venha sentir a paz do Senhor sobre o seu coração, sobre o seu lar, sobre a sua família, em todas as áreas, Pai. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, o nosso estudo será de forma compartilhada para verdadeiramente colocar em prática um projeto maravilhoso do Senhor, que é a família. Então eu e Patrícia estaremos juntos aqui, revezando em temas de um só assunto, família, falando um pouquinho para todos vocês. Então vamos começar. O nosso tema de hoje, que é família, vai voltar bem lá atrás para falar do primeiro século da igreja, mais precisamente ali na igreja primitiva. Falaremos de uma família muito importante naquele tempo e que hoje serve de exemplo para todos nós. E essa família era composta de duas mulheres muito importantes e muito especiais. Duas mães que hoje, hoje é o Dia das Mães, um dia muito especial. Inclusive, parabéns a todas as mães, que Deus possa abençoar grandiosamente vocês. Essas duas mães, elas tinham um papel importante na vida de um certo garoto. Eu vou falar o nome delas aqui e vocês vão se identificar rapidamente. Uma se chamava Eunice e a outra se chamava Lloyd. Exatamente. Mãe e avó, respectivamente, de Timóteo. Timóteo, esse servo do Senhor, que trabalhou bastante no período ali da igreja primitiva, discípulo de Paulo,
Então é sobre essa família que nós vamos falar nessa manhã. Eu vou ler o texto base para que a gente possa dar continuidade a esse estudo. Esse texto está em Atos 16, capítulo 1. Posteriormente a gente lerá outros versículos. Mas agora a gente vai ler um. E a palavra do Senhor diz assim: Paulo chegou à cidade de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Amém? É sobre essa família que nós vamos falar. E para dar continuidade a esse estudo, vou deixar com a Patrícia. E posteriormente voltarei. Amém. Então, dentro dessa abordagem da família de Timóteo, nós vamos extrair alguns exemplos, alguns aprendizados, usando essa família como modelo para tornar também a nossa família como uma família forte. O primeiro ensinamento que nós queremos aprender com a família de Timóteo refere-se à segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, onde no início da carta, na saudação, ele diz assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Nós sabemos que a conversão de Timóteo muito provavelmente se deu, né, com a chegada de Paulo, mas que Timóteo já era ensinado desde muito novo. Então, o ensinamento da fé de Timóteo, que era tão evidente, da qual Paulo se lembrava, ele aconteceu muito antes de Paulo chegar na vida dele. Né? Paulo está dizendo aqui na carta: olha, eu estou aqui me lembrando de você, e quando eu me lembro de você, a primeira coisa que eu me lembro é da fé que você tem. É a fé que primeiro habitou na sua avó, na sua mãe, e que hoje habita em você. Então, o primeiro ensinamento que a gente consegue absorver é de que o legado da fé é deixado pela família. Em primeiro lugar, a família precisa transmitir esse legado de fé. É bem verdade que a igreja tem a missão, né, de edificar, de acrescentar. E quando a igreja deixa de fazer isso, ela contribui de certa forma para o esfriamento. Mas a responsabilidade de transmitir o legado, ela é da família. Então, famílias fortes, elas transmitem o legado de fé às gerações vindouras. E quando Paulo fala a respeito dessa fé, ele faz uma observação muito especial. Ele diz, trazendo à memória a fé não fingida. Ele dizia de uma fé que Timóteo demonstrava que era uma fé sincera. Essa fé foi ensinada pela mãe de Timóteo, Eunice, pela sua avó também, através do testemunho. Não era simplesmente uma fé, mas era uma conduta de fé cristã que se estendia em todas as atitudes. Como é importante os nossos filhos terem dentro de casa o exemplo da fé. Eles vão sempre nos acompanhar, vão sempre nos imitar de certa forma, vão sempre nos observar e enxergar em nós um exemplo. Então, se você professa uma fé religiosa somente, que todo domingo está na igreja, o seu filho vai ser ensinado a todo domingo estar na igreja. Mas se dentro de casa você não professa essa fé, você não dá testemunho dessa fé, o seu filho não vai aprender. As circunstâncias difíceis que a gente enfrenta em família, as crises, as dificuldades, são todas oportunidades que nós temos de manifestar a nossa fé. E o tempo todo os nossos filhos estão nos observando. Então eu quero encorajar você, família, né? Hoje a nossa palavra foi direcionada para as mães, mas os pais, os avós também têm essa responsabilidade. Para formar as nossas famílias como famílias fortes, nós precisamos transmitir o legado da fé para os nossos filhos. Bom,
esse legado que foi falado agora, ele remete a uma coisa, né, muito importante. Eu gostaria de, primeiramente, fazer você pensar um pouquinho agora, você mamãe, você avó, até mesmo você pai, o responsável por alguém agora, por alguma criança ou adolescente. Como você se sentiria se o seu filho, o seu sobrinho ou o seu neto chegasse para você agora e dissesse assim: mãe, pai, avó, fui chamado pelo Senhor para ser missionário. E o meu chamado é para que eu possa ir agora, o mais rápido possível, para a Europa, ou para a Ásia, ou para a Oceania, para que eu possa pregar a mensagem de boas novas do Senhor. O que você faria? Qual seria a sua reação? Seja sincero neste momento. Qual seria a sua reação? Eu fico pensando aqui, se o Davi chegasse agora para mim, né, quando ele estivesse na sua idade de poder, de alguma forma, ser responsável e dissesse para mim assim, eu confesso que não sei o que faria. Não sei qual seria a minha reação. Mas é importante a gente fazer o link agora entre deixar o legado para o filho e consagrar o seu filho. Uma coisa e outra, as duas coisas têm todo sentido e uma precisa da outra. Você precisa deixar o legado e você também precisa consagrar o seu filho. E a palavra do Senhor diz assim em Atos 16:3. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Então, a palavra diz aqui que Paulo queria levá-lo consigo. E aí me remete ao que pensou Lloyd e o que pensou a sua mãe Eunice. Como elas se sentiram naquele momento? Elas deixaram um legado, e a gente consegue perceber isso na palavra de Deus, de ensinamento, de cuidado. E, obviamente, pelo desenrolar da história, de todo esse processo, a gente consegue perceber que ele também foi consagrado a seguir um caminho que é um caminho de trabalho, de luta, mas de recompensas vindouras e maravilhosas, que é estar junto com o Senhor Jesus. Então, você, mamãe, avó, papai, né? Ainda que seja difícil pensar nessas coisas, de como você se comportaria se o seu filho, né, tomasse essa decisão e fosse chamado pelo Senhor para seguir um caminho de trabalho, de servidão aí no reino, em outros lugares, né? Ainda que seja difícil essa decisão, pense em todo o tempo consagrá-lo, né? Assim como Paulo o fez discípulo e viu nele um potencial servo do Senhor e o fez e o abraçou, o chamando de filho na fé, né? Que remete a uma série de coisas, mas assim, filho na fé que envolve cuidado, que envolve zelo, que envolve amor, né? E ele foi, né, abraçado por Paulo para seguir esse caminho. Se algo acontecesse com seu filho, né, tenha isso como algo divino, né, vindo dos céus, vindo do Senhor, para que o seu filho possa seguir o caminho que o Senhor deseja. E aí vem um outro ensinamento importante, que os nossos filhos, né, eles são cuidados por nós, o Senhor nos deu eles para serem felizes ao nosso lado e trazerem alegria para casa, mas eles são primeiramente do Senhor. Nós estamos cuidando deles. Então eles são primeiramente do Senhor. E é importante que nós possamos perceber isso, perceber que os filhos são cuidados por nós, mas que eles são do Senhor. E que se o Senhor o convocar para um trabalho maior do que aquele de ser nosso filho dentro de casa, que trabalho seja o reino de Deus, a obra do Senhor, que a gente tenha o cuidado e o discernimento de deixar com que os nossos filhos
sejam cuidados pelo Senhor e possam ir fazer esse trabalho maravilhoso ao qual o Senhor gostaria que ele fizesse. Então, que fique aí esse ensinamento do Senhor, que a gente possa entender, ainda que seja difícil, que o Senhor possa conduzir todo esse processo, que o reino seja maior que as nossas vontades. Um terceiro ensinamento que nós podemos extrair do exemplo da família de Timóteo está na segunda carta, a respeito de um testemunho que Paulo dá sobre Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo aqui está orientando Timóteo a permanecer naquilo que ele tinha aprendido, no ensinamento que ele tinha recebido, e dando testemunho dele acerca do conhecimento que ele tinha das Escrituras desde a sua meninice. Ou seja, dando testemunho de que ele era ensinado dentro de casa, desde pequeno, as Sagradas Escrituras. E esse é o ensinamento que nós podemos absorver. Devemos transformar os nossos lares em um lugar de ensinamento das Escrituras. Eu quero que você reflita a respeito disso. Qual tem sido o seu cumprimento deste papel dentro da sua casa? Você tem ensinado, você mãe, você pai, tem transformado o seu lar num lugar de ensinamento das Escrituras? Você tem ensinado os seus filhos as Sagradas Escrituras? A história conta que Lloyd e Eunice, elas eram judias, e os judeus eram conhecidos, por esse estudo diligente das Escrituras. Eles tinham, obviamente, um formato diferente, até porque só tinham alguns livros do Antigo Testamento, em um formato diferente desse que a gente tem hoje, mas fato é que eles eram diligentes no estudo. Então, desde pequeno, Timóteo era ensinado nas Sagradas Escrituras dentro da sua casa. E a gente tem hoje um exemplo de uma mulher que muitos anos depois, séculos depois, seguiu essa orientação, seguiu esse exemplo de Eunice e também ensinou os seus filhos. É a história da família de John Wesley, que foi ensinado pela sua mãe Susana Wesley. Depois de adulto, John Wesley, já maduro, veio pedir à sua mãe Susana, que já era de mais idade, que escrevesse uma carta contando sobre os seus métodos na criação dos filhos. Susana Wesley criou 19 filhos. John Wesley, que é o fundador da Igreja Metodista, junto com seu irmão Charles Wesley, e mais outros 17 filhos. E nessa carta, Susana Wesley vem contar a respeito de como foi a educação dos seus filhos. Ela conta que dedicou 25 anos da sua vida na criação dos seus filhos e no ensino. Ela conta como era o processo de ensino dos salmos, como era o processo de ensino das orações. E ela relata nessa carta que ela tinha um tempo com cada um dos 19 filhos. Por semana, eles tinham cada um pelo menos 2 horas de estudo, de ensino das Escrituras, ensino individual, além do ensino diário que eles já tinham. Então, ela sentava com os 19 filhos, todo mundo, pelo menos uma vez por semana. John Wesley conta que, na carta, ela conta que o tempo de John Wesley, o horário dele era quinta-noite, e que toda semana ela passava pelo menos 2 horas ensinando John Wesley individualmente acerca das Escrituras. Ou seja, ela praticava o discipulado dentro da sua casa. E nós conhecemos a história, o fruto desse ensinamento. Então, nós precisamos transformar os nossos lares em lugar de ensinamento das Escrituras. Ainda que os nossos filhos tenham a igreja, tenham a escola bíblica, tenham o culto infantil, os nossos lares precisam ser um lugar de ensinamento das Escrituras. E dando continuidade a esses ensinamentos, já no quarto tópico, para complementar,
existe a necessidade de que cada família, né, assim como cada membro dessa casa, seja e dê um bom testemunho. Quão importante é o testemunho? Nós sabemos que nesses tempos difíceis que estamos vivendo de confinamento, onde estamos passando muito tempo em casa, várias situações, começamos a desenvolver uma série de situações em que as nossas famílias começaram a fazer os cultos domésticos, começaram a ler mais a Bíblia, a cantar, a louvar o Senhor dentro de casa. Exatamente onde tudo começa. Exatamente onde o Senhor tem um plano importante. E é assim que segue. Então nós vamos ler Atos 16, 2, para que a gente possa entender um pouquinho o que se passava. E assim, só para a gente ter uma base de como funciona essa questão do testemunho. A palavra diz assim: todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Olha que interessante. As pessoas falavam bem de Timóteo por quê? Elas só falavam bem de Timóteo porque ele era observado. Ele era visto por alguém. No falar, no proceder, de que forma que ele, qual era a compostura dele naqueles dias e naqueles lugares onde ele percorria e passava. E aí vem mais uma pergunta para a gente, né? Como tem sido o nosso testemunho? E melhor do que isso, é importante que nós saibamos que o nosso filho, que os nossos sobrinhos, que as pessoas que estão à nossa volta, seja na escola, no trabalho, essas pessoas estão nos observando. Estão nos observando e de forma assim, clara. E é muito importante que nós, cristãos, que somos alvos, né, de muitas situações difíceis, porque nós andamos, na verdade, na contramão do mundo, né, nós nadamos contra a correnteza, é importante que nós estejamos próximo a Deus, próximo a Jesus, de forma que a gente possa dar um bom testemunho. E saber, e ter o conhecimento, e lembrarmos sempre que as pessoas estão nos observando. Nos observando assim, de forma contínua. Então é importante que nós entendamos que uma família que dê um bom testemunho, uma família que esteja pautada e baseada nos princípios de Jesus Cristo, fica forte. E, consequentemente, assim teremos uma igreja forte. Família forte, igreja forte. É bom que nós entendamos esses pontos para que a gente possa cada vez mais buscar e lutar para fazer e para praticar aquilo que o Senhor deseja que nós pratiquemos. Tá? Existe um personagem muito conhecido chamado Gandhi, né? Um personagem real. Ele foi um advogado indiano e ele lutava contra a colonização naquele período, e ele foi peça importante para que a colonização acabasse na Índia sem muita guerra, sem muitas lutas, agressões. Então ele lutava por princípios pacíficos. E ele era um homem assim, com uma capacidade imensa de fazer aquilo que de alguma forma fosse de bom para uma sociedade, trazendo sempre a pacificação. Porém, ele foi criado em uma família hindu, nessa religião hindu. E ele não foi, de certa forma, apresentado, né? O Evangelho não foi, de certa forma, apresentado, imagino eu, para ele. E aí a gente consegue compreender, né, que quando não se tem um princípio base dentro de casa, ainda que você seja, segundo o mundo, uma pessoa boa, ou tenha atitudes que de certo valor,
cívil. O mais importante das nossas vidas não basta ser bom, mas basta ter Jesus Cristo no nosso coração. Tendo Jesus Cristo no nosso coração, não existe barreiras, não existem dificuldades. Existe sim a confiança na promessa de que Deus, que Jesus está sempre conosco, independente da dificuldade que estejamos passando. Bom, e continuando a falar, um termo que nós não poderíamos deixar de falar, e um ensinamento importante também, é sobre o testemunho. Testemunho. Esse testemunho é algo que o cristão ele precisa vivenciar todos os dias na sua vida. E a gente pode pensar de várias formas sobre o testemunho e sobre esse proceder. Vamos ler Atos 16:2 para a gente entender um pouquinho e ter como base essa palavra para a gente discorrer sobre o assunto. A palavra diz assim: todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Olha que interessante. Os irmãos que moravam naquela região falavam bem de Timóteo. Eles só falavam bem de Timóteo porque Timóteo, de alguma forma, era observado. Observado como? Observado em tudo. As pessoas observam tudo que nós fazemos. No andar, no proceder, na compostura, o vocabulário, no trabalho, como você tem executado suas tarefas, se você tem sido uma pessoa íntegra. As pessoas têm nos observado. E nós somos observados, a princípio, dentro das nossas próprias casas, pelos nossos filhos. Nós somos exemplos importantes. Então, os filhos observam os seus pais e avós, os sobrinhos, os amigos, todas as pessoas que estão em nossa volta têm nos observado. E assim fizeram com Timóteo. E puderam testemunhar que Timóteo era um bom homem. Era um homem ao qual podia se confiar o trabalho, a obra, que é a obra do Senhor, para que ele pudesse executar. E assim Paulo viu aquele potencial e o convocou, o chamou para ir com ele em suas viagens. E pegou para ser discípulo e ensinar ali coisas importantes para que a obra do Senhor continuasse. E aí a gente consegue entender um pouquinho sobre essa questão, de que a família que dá um bom testemunho, a família que consegue estabelecer dentro de casa os princípios cristãos e consegue estabelecer isso de forma plena e clara, ela automaticamente vai dar um testemunho e fará com que essa família fique forte e, consequentemente, que a igreja seja forte. Então, família forte, igreja forte. Então, daí a importância de nós entendermos o como é necessário que tenhamos aí uma vivência, uma experiência cada dia mais intensa na leitura e na oração. Sabemos que as famílias têm desenvolvido esse princípio aí de leitura, de oração, de culto nos lares, nesses tempos difíceis de confinamento. E que a gente possa fazer isso cada dia mais, para que o Senhor se alegre nas nossas vidas e que possamos, assim, dar bom testemunho. Gandhi é um personagem muito importante da história. Ele foi um advogado indiano e ele viveu num lar em que as pessoas elas eram hindus, elas eram da região hindu. Então ele, apesar de possivelmente ter tido contato com o Evangelho, ele tinha em sua volta um ambiente que não era propício à captação, à abertura do coração para receber Jesus. E apesar de ser sido um homem que lutou por liberdade, que lutou pela liberdade ainda com passividade, e tido como um dos homens importantes do nosso tempo,
ele não conheceu Jesus efetivamente ao ponto de abrir o coração e ter Jesus, né, como seu servo, como seu Senhor. Então, que a gente possa prestar muito bem atenção nesses detalhes e entender que nós precisamos, cada dia mais, dar um bom testemunho, porque estamos sendo observados. E assim o Senhor se alegrará. Então a gente quer convidar você a transformar a sua família numa fábrica de Timóteos. A gente quer convidar você a aprender com o exemplo dessa família, tornar essa família um modelo dentro da sua casa para construir, para edificar uma família forte. Não se esqueça, transmitir o legado da fé cristã para as outras gerações. Transformar também os seus filhos, consagrá-los ao serviço do reino. Transformar a sua casa em um ambiente de ensino das Escrituras. E trazer o testemunho como essencial ao redor das pessoas, para as pessoas que estão ao seu redor, prestar um bom testemunho. Assim nós vamos conseguir alcançar o nosso alvo. Que Deus nos abençoe, complete esse ensinamento no seu coração e que Ele continue cuidando de nós nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Deus abençoe, tchau. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa noite, nós estamos com muita saudade de vocês, igreja amada do Piratininga, e hoje nós estamos aqui com esse presente lindo do Senhor, o Áquila, para apresentar para a igreja. Quero agradecer ao Senhor, como a música falou, o nome do Senhor engrandecer, por eu ser a mãe mais fresquinha do Piratininga, a mãe mais recente, e por esse presente que o Senhor nos deu. Nós estamos muito gratos a Deus pelo que Deus ter feito em nossas vidas, pelas orações, por todas as felicitações que os irmãos mandaram pra gente, as mensagens. Então, é um período que a gente está isolado, né, socialmente, mas a gente está sempre em contato e estamos, né, aguardando o momento de estarmos reunidos novamente como igreja, para realmente agradecermos, né, como igreja em um culto, agradecendo a Deus pelo que Deus tem feito, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará em nossas vidas. Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau, gente. Saudades. Até mais.